Graça e paz, meus irmãos, boa noite para todos. Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto desta noite com muita alegria no nosso coração, porque nós viemos para isso, para adorar ao Senhor, para servi-lo, para prestar a nossa adoração a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Aproveite aí quando você está ficando de pé, alguns irmãos estão chegando, dá um tchauzinho aí para quem está do seu lado, para quem está mais próximo de você. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Receba esse tchauzinho assim, ó, como um cumprimento, né? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus no Salmo 96, que esse salmo diz palavras especiais para nós e nos fazem refletir sobre o propósito que nós estamos aqui nessa noite. Salmos 96 diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Amém, meus irmãos? Olha só que palavra tão abençoada, a gente saber que serve um Deus que fez os céus. E aí a gente fica pensando assim: será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está vendo a minha situação? Queridos, Deus, Ele fez os céus e a terra. Ele está no governo de todas as coisas. Ele está no governo da sua vida. Ele sabe todos os detalhes que você passa. Não sei qual é o motivo que te trouxe aqui. Alguns é para agradecer ao Senhor, outros é para pedir, né, uma direção, um esclarecimento, uma resposta. Quantos de nós precisamos de resposta? Mas acredite, Deus, Ele está no controle das nossas vidas, assim como Ele está no controle de todo este universo. Como Ele fez o dia nascer, o sol sair, assim como anoiteceu, vai passar a madrugada, amanhã vai ser um novo dia. E Deus está no controle de tudo, não é verdade? Eu me surpreendi hoje, estava lá repassando o sermão essa tarde, e aí quando eu fui me preparar para vir para a igreja, e aí eu abri a janela para ver se estava frio ou não, me surpreendi, estava garoando. Não sei se estava assim lá onde você mora, mas onde eu moro já estava até garoando. Eu falei, meu Deus, como as coisas mudam, né? Mas Deus está no controle de tudo. Deus, Ele controla todas as coisas. Então, nesse sentido, do começo ao fim, entenda, Deus, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de qualquer situação que você está vivendo nessa noite. Então, quero convidar você a nós orarmos juntos e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. De repente você entrou aqui preocupado, ansioso, abatido, entregue nas mãos do Senhor e com certeza Ele há de fazer a obra na sua vida nessa noite. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, mas faça algo, faça a sua entrega. Entregue o seu coração, entregue sua vida. Você que está em casa também, não permita nada você se distrair, mas vá falando com o Senhor, vá colocando a sua vida nas mãos dEle. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle desse culto, de cada detalhe, e com certeza Ele há de abençoar as nossas vidas. Você vai sair com respostas. Você vai sair com um direcionamento, com um esclarecimento daquilo que você traz no teu coração. Então fale com o Senhor. Diga para Ele aquilo que você necessita nessa noite. Se você precisa de mais paz, de alegria, se você precisa
de uma porta aberta, aproveite esse momento, já vai falando com o Senhor. Se você precisa de sabedoria para resolver um assunto essa semana, Ele está aqui nesse lugar para abençoar cada um de nós. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós adoramos ao Senhor esta noite, Pai, porque podemos estar aqui. Podemos estar juntos como igreja para te adorar, para glorificar o teu nome, para te exaltar, assim como nós lemos nesses salmos, que nós queremos bendizer ao Senhor, queremos proclamar a salvação, queremos exaltar ao Senhor pelos teus feitos maravilhosos, porque o Senhor é grande, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está agindo, ó Deus, em cada detalhe das nossas vidas, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não esteja enxergando, mas pela fé nós queremos crer que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Por isso, ó Pai, tira do nosso coração nesta noite qualquer preocupação, qualquer ansiedade do nosso coração, qualquer inquietação, ó Deus, de algum problema, de alguma situação a ser resolvida, que isto não atrapalhe a nossa adoração, que isso não atrapalhe o nosso louvor, a nossa entrega, Pai, porque nós queremos fazer isso de todo o nosso coração. Queremos fazer o nosso melhor para o Senhor, porque acreditamos que o Senhor faz o melhor por nós. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nossas vidas. O Senhor está no controle de nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, esse privilégio que nós temos nessa noite de nos reunirmos, Pai. Tira do nosso meio aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que quer nos atrapalhar, qualquer barreira, obstáculo, seja em pensamento ou sentimento, seja um medo, seja, sabe, uma sensação esquisita. De repente alguém está sendo oprimido pelo inimigo, mas em nome de Jesus, nós declaramos que caia por terra toda ação diabólica, toda cilada de Satanás, que não prevaleça contra as nossas vidas, contra a igreja, e que nós temos liberdade nesta noite de adorar ao Senhor, e que nosso coração, a nossa mente esteja aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, nesse culto, Pai. Oramos assim agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus. Graça e paz a todos os irmãos, que bom estarmos novamente na casa do Senhor. É um privilégio podermos ter a liberdade de louvar e bendizer ao Senhor. Estamos num país livre, o qual você pode falar de Jesus, o qual você pode falar da salvação, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que nunca falha. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao nome dEle nesta noite.
Aleluia. Pode se sentar um instantinho. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Amém? Muito bem. Tem alguém nos visitando nessa noite? Está visitando ali atrás? Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. José, seja bem-vindo, José. Muito bom você estar aqui conosco, tá bom? E todos os irmãos também, sejam todos muito bem-vindos. Amados, nós vamos, nesse momento, ter o dízimo e a oferta. Você sabe, né? A gente já tem o hábito, o costume, de algumas formas você poder contribuir. Nós temos o envelope, você pode preencher. Nós temos as transferências bancárias, se for mais fácil para você. Mas não esqueça de enviar o comprovante para a secretaria e a gente assim encaminhar para os tesoureiros. E também temos a maquininha lá atrás. Se você tem o cartão, tem essa facilidade. No momento do louvor, você também pode se direcionar lá atrás, que temos ali a maquininha de cartão, tá bom? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Você crê nessa verdade? Amém, queridos? Que é uma promessa para nós, né? A promessa da palavra de Deus. Eu gosto sempre de compartilhar um versículo, uma palavra, né? Um texto, uma promessa do Senhor sobre o dízimo, sobre a oferta, porque a Bíblia fala desse assunto. E a gente precisa, com convicção, também crer que se nós semearmos, nós vamos colher bênçãos de Deus também para as nossas vidas, tá bom? Então tem aí, ó, essa palavra poderosa, alguém que viveu esta realidade. Nós estamos falando do salmista, que ele viveu isso. Não foi uma pessoa que simplesmente só falou da boca para fora. Não, ele foi uma pessoa que experimentou essa realidade, né? E a história, quando a gente ouve de quem passou por alguma coisa, ela se torna mais convincente, não é assim? Quando você ouve uma história de alguém te contando alguma situação, aí você fala: uau, aconteceu isso? E aí você traz mais convicção no seu coração. A palavra de Deus é assim. E quando o salmista, ele escreve essa palavra, é para a gente acreditar também, porque muitas vezes a gente não está vendo, mas a gente precisa acreditar que muitas pessoas, inclusive aqui, o salmista, ele realmente expressou aquilo que ele viveu na vida dele. Já fui jovem, havia passado um tempo na vida dele, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Há uma verdade espiritual nesse contexto aqui, meus irmãos. Você sabe que o dízimo e a oferta, ela é uma semente que você planta, né? Assim como a oração. A oração é uma semente. Você está orando por alguém, você está intercedendo por alguém, é uma semente que você está plantando. Quando você evangeliza alguém, se ela vai se converter hoje ou amanhã, não sabemos, mas você está plantando uma semente da palavra de Deus no coração dela. Financeiramente, quando se trata de dízimo e oferta, é a mesma coisa. Quando a Bíblia ela trata sobre finanças, é um assunto tão espiritual como qualquer outro, né? E aí quando a gente fala, olha, o salmista disse: nunca vi um justo desamparado. Aqui não quer dizer que a gente não vá passar por problemas, né? A gente passa. Nós temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, nossos apertos financeiros, mas desamparado, irmãos, ninguém fica. Se aqueles que servem a Deus com integridade, jamais vai ficar desamparado. Deus talvez não vai suprir a sua vaidade, mas Ele vai suprir a sua necessidade, né? Vaidade é uma coisa, necessidade é outra, porque a gente pode confundir, né? Deus está tocando no meu coração para compartilhar isso com vocês, porque eu creio que Deus quer falar alguma coisa para alguém.
Às vezes você pode ficar triste, mas ainda não consegui aquilo, ainda eu não conquistei aquilo. Tudo bem, a vaidade no bom sentido, você pode conquistar, ter sonhos, objetivos, um conforto maior. Não há problema nenhum nisso. Mas às vezes a gente confunde, né? Minha vaidade, Deus não está fazendo. Não, mas a necessidade, com certeza, não há dúvida no meu coração que Deus está suprindo, né? Então, com muita gratidão, nós vamos orar a Deus. E se você veio preparado para isso, saia do seu lugar, entregue ali no gasoflácio. Lembrando que as adolescentes estarão ali do lado do gasoflácio. Você tem um pedido de oração, então coloque ali na caixinha, tá bom? Que a equipe de intercessão estará orando essa semana pelos pedidos de oração. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não há dúvidas no nosso coração que mesmo em meio a tantas lutas, dificuldades financeiras, enfim, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Talvez não estamos vivendo da forma que gostaríamos, mas aquilo que é necessário, o Senhor não tem deixado faltar. E nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, pela sua bondade, todos os dias que nos cercam, suprindo a nossa necessidade. E nós vamos continuar orando, dependendo do Senhor, para que nos abençoe o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, as nossas finanças, que tudo o que nós temos, os recursos financeiros, sejam suficientes para nós pagarmos as nossas contas, nós comprarmos o alimento, cuidar da nossa família, que tudo isso seja suficiente para fazermos o necessário, meu Pai, que nada venha faltar no nosso lar, para a nossa família. Se alguém tem passado por uma dificuldade extrema financeiramente, nós pedimos um milagre do Senhor, nós pedimos que o Senhor abra as portas dos céus e venha derramar chuvas de bênçãos sobre esta vida que está precisando, que está necessitando, principalmente na área financeira. Que o Senhor cuide do seu povo, que o Senhor cuide dos seus filhos e nos abençoe nesta noite. Com muita alegria entregamos, consagramos o nosso dízimo e a nossa oferta, porque reconhecemos que o Senhor é quem tem nos dado saúde para trabalhar, para conquistar. É o Senhor que tem aberto portas quando algumas pessoas vão lá fazer uma entrevista de emprego. É o Senhor que tem feito milagres na vida daqueles que às vezes olham para o seu salário, para a sua aposentadoria e diz: como? Não sei como eu estou sobrevivendo. É Deus que está fazendo isso na sua vida. É o milagre do Senhor na tua vida, querido. É a multiplicação de Deus, é a provisão de Deus na tua vida. Então, com muita alegria, com muita gratidão, nós te exaltamos e reconhecemos que o Senhor está cuidando de nós. Nos dá sabedoria para administrar esses recursos, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos administrar da melhor forma os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que a gente também fielmente consiga entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se levantarem. Nós vamos louvar a Senhor com mais uma canção. Essa canção ela fala muito ao meu coração, porque nós passamos por lutas diárias, mas quando a gente tem a presença do Senhor, quando a gente tem o Senhor à nossa frente, a gente não é abalado. Confiamos no Senhor e não seremos abalados.
rocha, o nosso auxílio. Confiamos em Ti, ó. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Seremos abalados, confiando em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Não seremos abalados, confiamos no Senhor, o nosso Deus, que é a nossa rocha, amém? Glória a Deus. Não se esqueça dessa canção quando você estiver enfrentando aí no seu dia a dia qualquer dificuldade, que o Senhor te fortaleça. O Espírito do Senhor esteja neste lugar. Onde o Espírito do Senhor, de Deus, está, a liberdade, o fluir da graça do Senhor. Que você sinta tocado pela presença do nosso Deus nessa noite. E neste lugar, que você faça aí do seu coração uma morada do Espírito Santo, que você renove a sua força, renove a sua vida na presença do Senhor. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Diga assim, Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve.
vezes, quando Jesus passava pelos lugares, tudo era transformado. Pelo menos quando eu leio a palavra de Deus, é isso que eu posso enxergar. Que qualquer lugar, qualquer ambiente que Jesus estivesse, Ele mudava, Ele transformava. Qualquer lugar. Não há um lugar que você possa olhar no ministério de Jesus, nos evangelhos, que aonde Jesus passou, tudo ficou do mesmo jeito. Pelo menos que eu me recordo, não é assim. Todas as vezes, aonde Jesus passava, Ele transformava. Aonde Jesus ia, o ambiente, as pessoas eram transformadas. E aí, cantando essa música, falando sobre o Espírito Santo, foi esse presente que Deus deixou para nós, a presença do Espírito Santo. E eu acredito que Ele está em nossas vidas. Você crê comigo nisso? Amém? Nós cremos, porque a Bíblia diz, né, que nós temos o Espírito Santo. Ele nos selou. Nós somos salvos por Jesus. O Espírito Santo está em você. Isso quer dizer para mim e para você que Deus está nesse lugar. Você crê, amém? Deus está nesse lugar, através do Espírito Santo, em nossas vidas. E eu não posso simplesmente ir para casa achando que o Senhor vai deixar tudo do jeito que está. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus que quer transformar, que quer mudar, que quer fazer aliança com o povo, que quer restaurar, que quer fazer milagres. E a gente vê isso em várias situações da Bíblia. Eu não creio que seja diferente hoje. Na verdade, através do Espírito Santo, para aqueles que dão liberdade, Ele pode agir, Ele pode fluir nesse lugar, trazendo mudança, trazendo transformação. Ainda que você olhe hoje e diga assim, não sei se dá. Humanamente falando, eu vou dizer por mim, tem muita coisa que não dá, mas nós somos convidados a crer num Deus que opera milagres, a crer num Deus, no Espírito Santo, que está agindo nos nossos corações. Amém, irmãos? Então nós vamos orar agora. Nós vamos ter um momento de intercessão. E eu queria que a gente lembrasse da irmã Julieta, né? Todos os dias eu coloco para os intercessores. A gente tem informações, tem dia que ela está bem, tem dia que não está bem. A informação hoje que nós tivemos é que ela não está bem, mas vamos continuar orando, né? Deus, Ele tem um plano para tudo. E vamos orar também pela Raquel, a filha da irmã Ivete, porque nem água ela está conseguindo tomar, né? A dificuldade que ela está tendo. Então, irmãos, são duas situações que eu convido você a orar junto comigo. Mas quem sabe você também traz no seu coração uma necessidade. Não importa se você tem ela há um mês, há uma semana, há um ano, mas nós somos convidados a crer num Deus que opera milagre. Amém, queridos? Então vamos orar. Levante um clamor a Deus nesta hora. Coloque nas mãos de Deus a sua necessidade. Alguém que você conhece, uma pessoa, ou você mesmo que está enfrentando situações difíceis na sua vida. Creia, creia, com todas as suas forças. Se ainda, humanamente falando, você não vê saída, não vê respostas, mas creia pela fé. Saia com essa certeza, Deus pode operar um milagre. O Espírito Santo está nesse lugar, e Ele pode agir na nossa vida. Vá falando com Deus agora, nesse momento. Levante um clamor, tire toda a frieza do seu coração, toda estagnação, né? Levante um clamor a Deus agora nesta hora. Abra o seu coração para o Senhor. Fale com Ele. Se você quer respostas, você precisa abrir a sua boca e falar com o Senhor. Muitas vezes é que nem criança.
Meus filhos ali, a gente tem 2 filhos e muitas vezes tem que falar papai, papai. E aí a gente vai olhar para ver qual é a necessidade deles. Às vezes lá no quarto, eu estou na sala, ele dá um grito. Então muitas vezes, querido, Deus está falando com você assim. Muitas vezes você tem que abrir tua boca, você tem que clamar, você tem que gritar e dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso de um milagre. O teu Espírito Santo está nesse lugar. Ele habita em mim e eu creio que Ele tem poder para operar. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Estamos vivenciando essa experiência nesse culto, sendo cheios, alimentados pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso, Pai, nesta hora, nós apresentamos nossas necessidades, nossas lutas, nossos problemas. Deus e Pai amado, ainda que humanamente falando nós não enxergamos a saída, mas pela fé, pela acreditar na ação do Espírito Santo, nós queremos crer, Pai. Nós queremos crer que o Senhor vai mudar essa situação, seja ela qual for. Cada um aqui está entregando nas tuas mãos uma causa na justiça, um problema de saúde, um problema familiar, um problema conjugal, ó Deus, um problema financeiro. Pai, não importa qual é a área, mas nós cremos no teu agir, nós cremos na ação do Espírito Santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, faz milagres acontecerem. Traz respostas em cada coração. Aquele que tem dúvida, aquele que não consegue crer, Pai, muda esse coração. Há um episódio da Bíblia que um próprio homem disse para Jesus: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Quantos de nós, Pai, talvez precisamos orar e pedir assim: Deus, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, porque talvez a gente não tenha mais fé. Mas nesta noite, Pai, venha nos renovar com a esperança, com a confiança que o Senhor está agindo em nossas vidas. Colocamos nas tuas mãos a vida da Julieta, Senhor. Nós cremos no teu milagre. Nós vamos crer, ó Deus, no milagre do Senhor, na intervenção na vida dela, Pai. E nós pedimos, ó Deus, cuida da sua saúde e de todas as suas necessidades. Assim também clamamos pela Raquel, ó Deus, que está passando por essa necessidade. Nem água que ela consegue tomar, ó Pai. Uma coisa automática que nós fazemos. Deus ouve a nossa oração e entra com uma intervenção nessa vida. Muda essa história, Senhor. Faz um milagre que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. E que assim seja na história, na vida de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, vai aonde nós não podemos ir, alcança onde nós não podemos alcançar. Muda a história, muda destino, muda situações, muda famílias. Faz o milagre acontecer em cada lar aqui representado. Ó Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a crer a cada dia mais, a confiar em ti, ó Deus, ainda que as situações sejam adversas, ainda que as situações no nosso coração dizem não, ainda que o inimigo oprima a nossa vida dizendo: olha, acabou, não tem mais jeito. Mas nós não vamos dar ouvido a isso, porque nós servimos um Deus que muda a história, um Deus que restaura, um Deus que salva. Por isso, continue crendo, continue orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. Continue orando pela conversão deles. Continue orando por aquela porta aberta. Continue orando pela restauração da sua saúde. Continue orando pela causa na justiça. Continue orando, continue crendo, continue tendo esperança. Porque se Deus não falou, é porque Ele pode fazer acontecer. Se não foi Deus que pôs um ponto final, isso quer dizer que a história ainda continua, que ainda há linhas a serem escritas, e Deus está escrevendo essas linhas na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus, acredite nisso em nome de Jesus, e continue confiando na ação poderosa do Espírito Santo. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me
Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor antes de você se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor antes de compartilharmos a ceia. Nós vamos falar sobre a ceia nessa noite. Nós vamos meditar sobre a ceia do Senhor. E o texto é aquele texto que eu sempre leio na ceia. Você já sabe qual é? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Amém, irmãos? Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Olha para cá um instante, por gentileza. Eu quero falar nessa noite, baseado nesse texto, sobre passado, presente e futuro. Porque a ceia do Senhor, ela tem essa mensagem completa. A ceia do Senhor, ela traz esta mensagem completa para as nossas vidas. Por mais que a gente trabalhe, construa um tema, a gente vai de repente desenvolver um assunto. Mas quando nós falamos sobre a ceia do Senhor, sobre esse texto, nós podemos abranger uma mensagem completa da nossa vida cristã. E antes de pontuar aqui algumas questões importantes, deixa eu perguntar para você, olhando para o seu passado, o que você de repente gostaria de mudar? Se você pudesse ter uma máquina do tempo, e você pudesse mudar alguma coisa na sua história, alguma coisa na sua vida, o que é que você faria diferente? Tem algumas pessoas que falariam assim: ah, pastor, eu não mudaria nada, Tudo que aconteceu na minha vida, de erros e acertos, algumas contribuíram, outras me desgastaram, mas eu não mudaria nada na minha vida. Ok, tudo bem, não há problema nisso. Mas a grande verdade é que muitas pessoas, quando a gente fala sobre essa realidade, muita gente se arrepende de muitas coisas que fizeram no passado. Talvez uma decisão precipitada, talvez uma escolha equivocada, talvez a omissão de determinado assunto, enfim, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um passado, querendo mudar ou não, nós temos um passado. E a ceia do Senhor, ela fala sobre esse passado. Ela fala sobre esse passado que um dia Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. E a gente, eu estava pensando sobre isso,
sobre essa realidade, a gente deveria pensar muito mais vezes sobre aquilo que Jesus fez um dia por nós. A gente fala de tanto assunto no nosso dia a dia, nós queremos respostas para tantas coisas no nosso dia a dia, mas parece-me que a gente só se lembra da morte, do sacrifício, da volta de Jesus somente no dia da ceia. Não sei se é a sua realidade, mas uma grande verdade é que a maioria das pessoas só se lembram do que Jesus fez. Se não for no dia da ceia, é no período de Páscoa, onde se acentua, né, os filmes da paixão de Cristo, e depois não se fala mais nisso. O restante do ano, a televisão, as emissoras se esquecem. E isso, em contrapartida, às vezes a gente também age dessa forma. Mas como a gente está aqui diante da ceia do Senhor, sempre é válido nós relembrarmos desse fato. Que eu poderia estar pregando sobre outro assunto e na hora da ceia falar sobre a ceia. Mas eu quero aproveitar, né, o nosso tempo para justamente falar sobre a ceia do Senhor, sobre o nosso passado. Quem era você antes de conhecer a Jesus? Como era a sua vida? Eu posso me lembrar, né, como exemplo, aí você também, lembrando da sua vida lá no passado, eu era uma pessoa perdida, carente de Deus, precisando do amor de Jesus, uma pessoa sem rumo, sem direção, no sentido espiritual. E claro que isso muitas vezes se leva à nossa vida física, porque se a pessoa ela não é preenchida com a sua vida espiritual, ela vai tomar caminhos para achar esse preenchimento no coração dela. E que na verdade, se o espiritual não preencher o coração dela, não vai adiantar nada. Ela pode fazer tudo o que ela quiser nessa vida, mas sempre vai faltar alguma coisa. E essa alguma coisa é Jesus na vida dela, é Deus no coração dela, é Deus sendo o centro da sua vida. A propósito, a gente se lembra de tantas pessoas que são milionárias e quando encosta, né, a cabeça no travesseiro, sabe que falta alguma coisa. Eu já conversei com pessoas assim. Não sei se você já teve essa experiência. Pessoas que têm dinheiro, que aí você olha para a vida da pessoa, estou dizendo não convertido, e aí você acha, nossa, se eu tivesse, a gente até pensa, né? Se eu tivesse o dinheiro que ele tem ou ela tem, resolveria a minha vida. De repente, para algum assunto aqui dessa terra, até resolveria. Mas quando a gente olha para o lado espiritual, dinheiro nenhum resolve a vida espiritual de ninguém. Por mais que ela seja milionária, por mais que ela tenha dinheiro e não sabe como gastar, se ela não tem Deus, acredite você, ela está perdida. E aí hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade de olhar para a nossa vida e saber que Jesus, com o sacrifício que Ele fez um dia, entregando a sua própria vida, derramando o seu sangue, nos livrou de um passado terrível. Talvez você diga até assim hoje, dizendo, pastor, mas a minha vida, olha, ela continua uma luta, ela continua, sabe, complicada. Sim, de fato, nós vamos ter a nossa vida, às vezes em alguns momentos, com muitas dificuldades. Vale ressaltar que Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, não é verdade? Mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é dessa verdade, meus irmãos, que nós temos que acreditar. Mas quando nós olhamos aqui para o passado, não tem como a gente não ser grato a Deus pelo perdão que Ele nos deu. Ainda que você traga no seu coração necessidades, ainda que você traga na sua vida pedidos de oração, assim como a gente acabou de
de fazer, mas numa forma geral, se você olhar para o seu passado, nada mais nos resta a não ser grato a Deus, pela salvação, pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 3, verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Queridos, sabe o que esse versículo está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas dizem às vezes, não, todo mundo é filho de Deus, vírgula. Filho de Deus é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Não são todos que são filhos de Deus. Talvez as pessoas podem determinar assim, olha, somos filhos de Deus como criação, mas como filhos que entrarão no céu, jamais. Somente aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 13 diz, e Ele nos libertou do império das trevas. Querido, dá para você entender, enxergar esta realidade que diz, Ele nos libertou. Você é livre por aquilo que Jesus fez no passado. Ele nos libertou do império das trevas. O que é um império? Eu estou, quando eu posso, assistindo aí uma série chamada Império Romano. Não sei se alguém já assistiu, eu estou no comecinho. Quando eu posso, eu assisto alguns episódios. E aí você vê claramente o Império Romano, ele se expandindo, ele dominando ali os povos daquela época. Ou seja, havia um governo, uma autoridade sobre os povos que eram dominados pelo Império Romano. Quando nós falamos sobre esse império, sobre essa autoridade, nós estamos falando que o inferno, ele tinha esse domínio da sua vida. Você era do time do diabo, você fazia parte daquele time, mas a palavra de Deus nos fala que Ele nos libertou. Ele nos tirou daquele império e nos transportou para o reino do seu Filho, Jesus. Quer dizer, agora nós estamos do lado certo, amém, queridos? Estamos do lado certo, do lado de Jesus, do lado bom, do lado do bem. E eu aprendi desde pequeno que o bem sempre vence o mal, não é isso? Ainda que existem muitas lutas, né? Mas no final de tudo, o bem vai reinar. Amém, queridos? Então nós temos que olhar para o passado. Quando a gente vê a ceia do Senhor, quando a gente participa da ceia do Senhor, nós temos que lembrar do que Jesus fez por nós. Eu não consigo imaginar a minha vida, não estou falando como pastor, mas estou falando como uma pessoa salva. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem comunhão com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me salvou. E é essa verdade que a gente tem que olhar, meus irmãos. Porque, às vezes, as lutas, os problemas, nos fazem achar que o que a gente está vivendo hoje é mais importante do que Jesus fez na nossa vida lá no passado. E aí é onde entra o presente na nossa vida. Porque não dá para você viver lá no passado. Você se lembra, a ceia é isso. Ela é um memorial do que Jesus fez. Você está vivendo hoje. Você está vivendo a sua história hoje. A geração que você está vivendo é o hoje. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Quer dizer que você tem que olhar para o presente, né? Sabendo que há uma chance, há uma vida diferente que nós podemos viver. Porque se Deus nos salvou, é porque Ele quer algo diferente de nós. Ele quer uma comunhão maior conosco.
Ele quer uma vida entregue no seu altar. E quando a gente fala sobre comunhão, entrega, nós estamos falando de uma vida de oração, de ouvir o que Deus fala na sua palavra, de uma vida na igreja, que é o hábito, o costume daquele que é salvo. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, ela não salva ninguém. Eu vi essa frase essa semana, não sei se você já ouviu, eu lembrei dela agora. A igreja, é verdade, ela não salva ninguém, mas um salvo, ele quer estar na igreja. Quem já viu essa frase? Algumas pessoas, né? Lembrei dessa frase agora. A igreja não vai salvar ninguém, ela é um local para nós nos reunirmos, claro. Quem salva é Jesus. Amém, irmãos? Só para mim não esquecer, mas depois eu volto nessa frase. Tinha a esposa de um pastor, Natanael, ele era membro dessa igreja. E ele escrevia livros, né? E ele me convidava sempre para digitar os livros dele. Aí eu ia lá e eu digitava os livros dele. Ele publicou alguns livros e eu digitava os livros dele. E aí era engraçado que a irmã Edith, a esposa dele, ele falava assim, Rodrigo, aí eu falava, né, determinada hora, pastor, já acabou aqui o assunto, já terminamos? Aí ele falou assim, já terminamos, pode salvar. O documento, ele estava falando, né? Pode salvar. Aí a irmã Edith gritava lá de onde ela estava, quem salva é Jesus. Não é o computador, né? É claro que ela queria brincar ali naquela situação. A gente usa essa expressão realmente. Vamos salvar esse documento, né? No Excel, no PowerPoint, no Word. Vamos salvar. Mas ela brincava, ela fazia essa comparação. Quem salva é Jesus, não é o computador, não. E aí, meus irmãos, é justamente isso, né? A igreja, ela não salva ninguém. Mas aquele que é salvo, ele quer estar na igreja. Aquele que é salvo, ele tem prazer de estar na igreja. E este é o presente. É a vida que Deus nos deu para viver o agora. Não adianta a gente falar, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou orar mais, um dia eu vou ser um cristão melhor, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou servir mais a Deus. Não adianta, porque esse dia, nós não sabemos se vamos chegar lá. É o presente, é o agora. Não adianta como pastor da igreja, no momento de ceia, eu falar, irmãos, hoje não vai ser dia de ceia. Um dia nós vamos compartilhar a ceia. Daqui um ano, quem sabe, não. É o agora, é o hoje que nós temos que participar. Relembrando daquilo que Jesus um dia fez por cada um de nós. Então, quando a gente olha esse sacrifício de Jesus, não tem como a gente não querer desfrutar dessa vida com Deus. Até porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É o agora, é o hoje, é a gente falar, Deus, transforma meu coração. Não existe oração dizendo, Deus, o mês que vem, o Senhor pode mudar a minha vida. A gente ora pedindo assim, Deus, olha, o ano que vem, o Senhor abre uma porta de emprego que eu estou precisando hoje. Não, a gente ora assim, Deus, eu preciso hoje. Eu estou necessitando cuidar da minha família, de repente, se é o seu caso, e está dizendo, olha Deus, eu preciso de um emprego para pagar as minhas contas. É o hoje, é o agora. Agora, quando a gente trata isso na realidade espiritual, é a mesma coisa. É o presente, é o hoje. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos convida a participar dessa mesa. Quando a gente olha para a mesa, a gente não tem como não olhar para a situação que Jesus vivenciou com seus discípulos. E antes de Jesus ser entregue nas mãos dos homens, ele ser preso, ser maltratado e crucificado, ele estava com quem? Com seus discípulos. E quando Jesus estava com seus discípulos, aonde ele estava? Em volta de uma mesa. Aquele convite era para aquele momento. Imagine se Jesus falasse assim, Pedro, João, Tiago, olha, nós temos a última ceia, mas vamos deixar para a semana que vem? Vamos deixar para
para daqui a alguns dias. Não, porque Jesus ia ser preso alguns instantes depois. Diz as Escrituras que depois daquele momento eles cantaram um hino e saíram. Cantaram um hino e saíram. Sabe o que isso significa, irmãos? Foi a última vez que os discípulos estiveram com Jesus. Foi a última vez que os discípulos cantaram com Jesus. É o presente, é o hoje. Não adianta falar, eu vou fazer isso, eu vou ser melhor daqui a um mês. Porque tem gente que às vezes diz assim, deixa eu arrumar minha vida, às vezes até evangelizando, né? Eu sei que muita gente aqui já teve essa experiência. Dizendo assim, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala assim, eu vou arrumar minha vida, depois eu aceito Jesus. Como se ela fosse resolver alguma coisa. E às vezes ela está desperdiçando a última oportunidade da vida dela. Quando a gente fala, meus irmãos, para nós aproveitarmos o tempo, a nossa vida com Deus é o presente, é o agora. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A ceia, estar aqui, adorar a Deus, ler a palavra, o dia que o Senhor nos dá, amanhã, se Jesus não voltar, porque a gente não sabe, mas se Ele nos dar mais um dia, é aquela oportunidade. Pastor, mas sabe, eu tenho tanto problema, tenho tanta dificuldade, que eu até esqueço desses detalhes tão importantes na vida. A gente às vezes é assim, né? A gente só olha para as coisas que dão errado, para os defeitos, mas a gente esquece às vezes do hoje, do simples, de você respirar, de você, me permita, irmã Ivete, dizer, de você pegar um copo d'água e beber. Olha que situação, pedido, né, irmã? Você me entregou aqui agora, na hora do culto. Pessoa que não consegue nem beber água. Que a gente pode beber qualquer horário, qualquer momento. Se abrir a sua geladeira, se você quer beber água gelada, você pega a garrafa lá e despeja no copo d'água, no copo. Ele vira copo com água, né? Mas você acordar, abrir os olhos. Nós temos uma irmã lá no hospital. A oportunidade é hoje, o dia é agora. Esse presente não se chama presente à toa, né? É um presente que Deus está te dando para você viver o hoje, o agora. E é isso que a ceia, aquilo que Jesus fez por nós, nos faz pensar de ter uma aliança com Ele, porque a Bíblia que diz, né, essa verdade, onde diz, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. A aliança é para hoje, é para amanhã, é constante. Essa aliança, ela deve permanecer na nossa vida todos os dias, porque nós não sabemos o tempo e a hora que Jesus vai voltar. Agora, o que tem a ver o futuro em relação à ceia do Senhor? O que tem a ver com o amanhã, essa expectativa de viver a eternidade com Deus? Você olha para o passado, você viu que Deus te salvou. Você olha para hoje e você vê que Deus está cuidando de você. Ele está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance de você viver uma vida com Ele, diária. Mas no futuro, a gente pode trazer no nosso coração a certeza, a expectativa de viver eternamente com Deus, eternamente com o Senhor. Não tem preço, aliás, teve preço a vida de Jesus.
Quando eu falo que não tem preço, é na questão de dinheiro, financeira. Mas houve um preço a ser pago, a vida de Jesus. E essa vida que nos traz esperança e de ter a certeza de que um dia Ele vai voltar, porque esse texto está dizendo, e toda vez que vocês compartilharem a ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Então no nosso coração, meus irmãos, deve haver esse sentimento: olha, Deus me libertou do passado, hoje Ele está cuidando de mim, e amanhã tem mais bênção, porque eu posso viver na eternidade com Deus. Às vezes a gente olha, né, só as situações que estão difíceis para nós, mas nesse sentido espiritual, meus irmãos, é algo extremamente poderoso para nós pensarmos. Esquece um pouquinho o mundo que você está vivendo, esquece um pouquinho as dificuldades e olhe para o passado, presente e futuro, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer ainda com a volta de Jesus. Tudo isso é bênção de Deus nas nossas vidas, em que com muita alegria, eu e você, nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Então nós temos a oportunidade, né, de agradecer a Ele, porque Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Nós temos a oportunidade de olhar para hoje e dizer: Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E nós temos a oportunidade de saber que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, encerrando já a minha parte desse momento. Quando as tristezas vierem, quando as lutas alcançarem o teu coração, olhe para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer ainda na eternidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em Tua presença nesta noite, nós Te louvamos, Te exaltamos, porque através da ceia do Senhor nós podemos ver tudo aquilo que Jesus fez um dia por nós. Obrigado pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe vida, nos trouxe salvação, nos trouxe perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor derramou aquele sangue precioso na cruz do Calvário, por mim, um pecador, que não merecia. O meu coração exalta de alegria, por poder olhar para o passado, ver quem eu era e quem hoje eu sou. Um filho de Deus, um filho amado de Deus. Obrigado porque através da ceia do Senhor, eu posso ver hoje que o Senhor é quem me sustenta, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem cuida de mim. Obrigado, Deus, porque através da ceia do Senhor, eu posso olhar lá na frente, no futuro, e saber que eu posso ter a esperança de que vou viver na eternidade, que vou viver uma vida com Deus, e aonde a Tua própria palavra diz que ali não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lamento, não haverá morte, porque a segunda ordem já passou. E ali nós vamos desfrutar de uma vida na Tua presença, de uma vida de alegria, de comunhão com o Senhor. Isso que nós buscamos hoje, nós vamos viver na eternidade. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial da ceia do Senhor, que nos faz olhar para isso nesta noite. Abençoa cada um que está aqui, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, compartilhar os elementos. Então você que é salvo, você que tem Jesus no teu coração, você que está em comunhão com Deus, se coloque de pé.
para receber o elemento da ceia do Senhor. E recebendo o elemento, você pode ir se assentando, tá bom? E aí, recebendo os elementos, já vai abrindo, tá bom? Mas tome cuidado para não derramar. E aí você pode ir se assentando, tá bom? Cruz, vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nesse mesmo contexto que o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E a ceia do Senhor, além de você pensar no passado, presente e futuro, nos faz examinar o nosso coração. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está o meu caminhar com o Senhor? Né? A ceia do Senhor, na verdade, ela não nos leva para longe de Deus. A ceia do Senhor nos aproxima de Deus. Algumas pessoas dizem assim: ah, eu não vou participar da ceia porque eu pequei, porque eu estou pecando. E na verdade a ceia do Senhor é um convite para você orar e parar de pecar. É um convite para você orar, pedir perdão para Deus, examinar o seu coração e dizer: Deus, daqui para frente eu não quero cometer mais esse erro, eu quero sair desse círculo vicioso. De repente é uma situação que alguém pode viver. Ah, Senhor, eu não aguento mais. É aquela luta que o apóstolo Paulo diz:
Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. E é essa guerra interior que a gente trava todos os dias. E a ceia do Senhor é esse convite, meus irmãos. É esse convite que Deus faz para a gente, dizendo: filho, filha, vem para perto. Filho, filha, vem aqui, eu quero você perto de mim. Não é? É isso que a gente faz com pessoas que a gente ama, não é isso? A gente quer vê-las perto de nós. A gente quer tê-las perto da gente. A gente convida ela para jantar, para comer uma pizza. Fica aí, né? Fica aí a dica para os irmãos. Estou brincando. Convidar a gente para uma pizza. Alguns não entenderam, mas vou falar abertamente, vai. Estou brincando, né? Mas é isso, né? Você convida, vem lá, vamos comer uma pizza lá, vamos comer um churrasco. Opa, boa também, outra dica boa aí, ó. Estou falando só coisa. Mas é isso, irmãos. Deus faz um convite: filho, filha, eu quero você perto de mim. Não fica longe não, né? Não fica distante não. Hoje a gente está aqui se alimentando com a palavra, com louvor, com a oração. Mas segunda-feira Deus quer você desse jeito. Terça-feira Deus quer você desse jeito. Quarta, quinta, até chegar o outro domingo, puxa, vai demorar. Mas Deus quer você desse jeito, pertinho dele, em comunhão com ele. Então, nessa oração, examine o seu coração e fala com o Senhor: Deus, algumas coisas têm me levado para longe do Senhor, mas eu quero viver perto do Senhor. Só Deus sabe o teu coração. Então, mais uma vez, vamos orar, também consagrando esses elementos. Deus, em nome de Jesus, nós como teus filhos, sabemos que o Senhor quer cada um de nós pertinho do Senhor. E é por isso, ó Pai, que estamos nessa noite avaliando, examinando o nosso coração, para que, se houver alguma coisa que nos afasta do Senhor, tira isso de nós. Afasta isso do nosso coração, para que a gente se aproxime e esteja cada vez mais perto do Senhor. Deus, se há algum pecado, confessamos, pedimos perdão para o Senhor. Oh, querido irmão, querida igreja, eu só estou aqui sendo uma ponte, estou dizendo aquilo que o Senhor quer que eu diga. Então confesse ao Senhor o seu pecado, diga para Ele: Deus, eu pequei, mas nesta noite eu me arrependo, eu peço perdão e eu quero estar mais em comunhão com o Senhor. Esse é o convite que Deus faz para você. Por isso, examine-se, confesse, peça perdão e participe da ceia do Senhor. Participe dessa mesa, participe desse convite. É para você, é para todos. Somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, e que possamos cada dia viver mais em comunhão com o Senhor, não só hoje, mas todos os dias da semana. Consagramos, Pai, esse elemento ao Senhor, para que Ele traga bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Amém, queridos? Hoje nós fomos abençoados com a presença. Nas janelas você tem cestinha, tá bom? Antes de ir embora, deposite o copinho nessas cestinhas, tá bom? Hoje nós fomos abençoados com esses belos adolescentes, né? Aqui à frente. Hoje de manhã também, eles dirigiram o culto. Foi um tempo muito gostoso. E
esse mês, né, na nossa denominação, é comemorado o dia do adolescente, né, do jovem. Então nós convidamos eles, que já são salvos, batizados, a estarem aqui servindo a ceia do Senhor. Que tempo gostoso. Obrigado pela vida de vocês. E ore pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Estamos reestruturando, né, essa faixa etária que vem desde lá do Ministério Infantil. Mas eu creio que Deus já está abençoando nossa igreja e vamos continuar sendo abençoados pelo Senhor. Amém? Posso contar com a sua oração pela vida desses jovens, desses adolescentes. Amém, igreja? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Então continue com as suas mãos levantadas e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por mais esta noite, pela vida dos nossos adolescentes, jovens, que hoje serviram ao Senhor em vários momentos do culto, de manhã e à noite. Obrigado pela vida deles que fazem parte da nossa família Vila Diva. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide deles, livrando eles